Oiê, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do LM Cash, o podcast da sua vida abundante. Aqui a gente fala de finanças, negócios, marketing e tudo que tem dado certo ou não na construção da nossa vida abundante. Eu sou Lara Martinelli. Eu sou Jaque Martinelli. E qual o tema de hoje, Lara? Como fazer o seu planejamento financeiro na prática. Por que na prática? Porque hoje a gente tem uma cobaia, meus amores. Quer dizer, eu vou ser usada aqui nesse podcast para que você faça o seu planejamento financeiro, tá? Então você já pode começar esse podcast dando like aqui nesse vídeo. Muito entendeu? bem. Dá o like aqui, marketing gosta, marketing aprova. Show. E tá pronta pra fazer seu planejamento financeiro pra abrir seus números? Eu tô pronta. Olha só a fofocaiada aqui pra saber quanto que eu gasto. Eu vou falar algumas coisas que eu gasto aqui, prometo, combinado. Quero ver o que ela vai abrir ou não tem nada combinado. A gente resolveu fazer aqui mesmo e fazendo no freestyle pra poder mostrar pra vocês a realidade de como que a gente monta o orçamento. Há 5 anos a gente monta. Verdade. Ou seja, a gente vai pegar desde 2020, 2022, 2024, que deu uma mudada de salário, graças a Deus, pra aumentar. Em nome de Jesus. E agora, teve umas pequenas adaptações. Alterações e adaptações. E esse é o ponto do planejamento financeiro. Mas calma, antes de entrar, você tá muito ansiosa. Não, sabe o que a gente tem que falar? Que olha só, eu não posso. Se eu ficar dura nesse podcast, foi porque eu tomei uma leve bronca do meu time de edição, porque ficava igual o ioiô. Aí o áudio ficou não tão bom. Então eu vou ficar aqui, ó, falando pra você, tá? Mas olha só, a gente queria falar mesmo do primeiro episódio, que foi um sucesso. Vocês gostaram muito, vocês mandaram muitas mensagens pra gente. Muito obrigada. A gente sempre falou, né, que esse projeto aqui é um projeto que não é só pra gente, é pra vocês. É pra gente estar mais perto de vocês. E a gente tá muito feliz com a repercussão, então vamos Fiquei lá. até menos nervosa hoje. Eu tava nervosa no primeiro. Tô nervosa no segundo? Tô. Para de gritar um pouquinho. Ai, aí, ó, já tomei mais bronca aqui. Foi mal. Já voltei. Vai. Tá bom? Vai. Tá bom. Vamos lá. Nesse segundo episódio, a gente trouxe um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia, do planejamento financeiro. Famoso. E eu trouxe a Jaque como cobaia, porque sim, gente, eu sou consultora financeira da Jaque desde Ela é obrigada. 2020. Sou obrigada a atender essa diva maravilhosa, querida. E briga Jaque, comigo, tá? Nossa senhora. obviamente que eu brigo. Mas a Jaque passou por várias transformações na vida dela, passou por vários momentos, várias fases. Várias realidades diferentes. E eu acho que é muito interessante a gente falar do seu planejamento financeiro, porque eu acredito que muita gente vai se enxergar. Ah, isso falaram pra mim. Que se enxergaram em mim em vários momentos. Principalmente na transição de carreira, no quanto que eu ganhava, no quanto que tudo foi mudando. Acho que vai legal. Vai ser legal. E porque você também viveu a fase do CLT, a fase do estou começando a empreender, estou montando uma empresa. Do risco. Depois a fase agora, né? Que já temos uma certa estabilidade na empresa, mas ainda assim, a gente vai estar plantando muito pra gente colher lá na frente. Então, como que eu vou lidar com o meu planejamento? Esse é o tema do podcast de hoje. Começando falando ali de 2020, um pouquinho mais qual era o importante. cenário, né? O cenário pra começar. Eu acho que a gente tem que começar com a dor que eu tinha. Que eu não tinha nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de controle. Eu nunca, pra falar a verdade, tentei nada. Porque eu tratava meio que a Deus dará. Nunca tentei planilha, nunca tentei caderninho. Porque também eu nunca tive muita paciência. Porque eu nunca acreditei. E aí, na hora que essa diva aqui começou a falar de planejamento financeiro, eu falei, eu acho que esse método aqui dá pra dar uma chance. Mas sabe por que eu acho também que você nunca tentou? Porque é uma realidade que acontece com muita gente. Tem muita gente que dá certo na vida. E você, querendo ou não, você sempre trabalhou, você sempre fez o seu. Sempre trabalhou e você tinha a sua renda que era fixa, a renda que era variável. Você dava um jeito de fazer alguma renda a mais. Renda nunca foi um problema pra Jaque poder fazer. Eu trabalho desde 16 anos. Isso. E sabe o que eu acho? Que como você sempre teve essa renda entrando, e esse é o ponto. Tem muita gente que tem uma renda entrando todos os meses, é uma renda boa e que possibilita que você faça. Você vai em restaurantes, que você faça uma viagem ali por ano, você faça alguma coisa da sua vida. Você sente que você tem alguma realização, só que você sente que isso é o suficiente. Então, eu não preciso de um método de finanças, eu não preciso organizar as minhas finanças. Tá dando muito certo, né? Exatamente. E nem sabe que pode dar muito mais certo se melhorar. É só seguir, é só fazer. E aí, nisso que você vai dando certo na vida, você vai deixando o planejamento financeiro sempre pra depois. Então, se a gente fosse falar aqui pras pessoas que estão vivendo isso, ganham bem, que era o que você vivia na época. Muito bem. Assim, tem ali um certo ganho variável,
o que você falaria, assim, o que foi o ponto exato de virada? Foi só me ouvir? Foi alguma coisa específica que eu falei? O que foi? Não, primeira coisa que eu sempre tava muito incomodada com como eu estava. Eu acredito, assim, que eu sempre tive esse incômodo de... A frase que a gente usa aqui, de sempre grata, mas nunca satisfeita, eu sempre levei na vida mesmo de lá de trás. Então eu via que eu tinha muita coisa, que eu conseguia fazer uma coisa ou outra, só que o fato de saber que eu tinha potencial pra fazer e eu não fazia, era o que me quebrava. Igual isso, eu nunca vou esquecer de que eu lavava o meu banheiro. Isso pra mim era inadmissível, cara. Como que eu ganhava? Eu acho que posso falar, né, quanto eu ganhava na época. Eu ganhava 7 mil reais na época. E eu falava, como que eu ganho 7 mil reais? E isso era em 2020. Eu falava, como que eu não tenho? Na época ainda era 130, 140 reais pra uma pessoa lavar meu banheiro. Eu achava isso inadmissível. Não viajava. Eu sempre tive vontade de fazer a minha plástica. E nunca sobrava nada. Então, era isso que me mais incomodava. Eu acho que, olhando pra sua realidade daquela época, é que você ganhava um salário que era um salário bom, só que, ao mesmo tempo, você tinha um salário que era um salário bom, assim, só que a Jaque vivia muito aquém daquele valor. Então, você não vivia como uma pessoa sem filhos, solteira, de 20, que ganha 7 mil reais. Exatamente. Entendeu? E algumas pessoas que ganhavam até menos do que eu, faziam muito mais coisa do que eu. Eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo na época, assim, ela ganhava 4, 3 mil. E aí ela viajava sempre. E eu falava, cara, que é isso? Como que ela viaja sempre? E ela também morava sozinha. E ela tinha basicamente a mesma realidade do que eu, ganhando quase metade e fazia muito mais coisa do que eu não fazia. Mas aí é a consciência, né? E essa é uma realidade. Por quê? Às vezes você pensa que mais dinheiro é a solução do seu problema financeiro. E não é. O que você precisa mesmo é de um bom planejamento financeiro. Porque é como se você pensasse assim. Se você só pensa em ganhar mais e você só foca em ganhar mais, é como se você estivesse enchendo um balde que tá furado. Esse balde, ele nunca vai ser suficiente. Você pode ganhar mais, você pode colocar mais água, nunca vai ser suficiente, porque mais dinheiro não é a solução para o seu desafio financeiro. O que você precisa fazer? Controlar as suas finanças, que foi isso que a gente começou a fazer. Então vamos lá, para as pessoas se identificarem. Cenário de 2020, nós temos uma Jaque ganhando 7 mil reais, temos ali... Morava sozinha. Você morava sozinha nessa época. Não tinha nada de nada. Nem R$1 na conta, nem uma faxineira... Não tinha ninguém pra fazer minha comida. Então era uma realidade completamente... Eu acredito que muita gente vai até se enxergar nessa realidade. E aí a gente começou a fazer a metodologia. E o que você sentia quando você fez o seu primeiro raio-x, que é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui? Vamos lembrar de novo. Vamos lembrar do delivery. Não. Mas o que você sentia assim? Quais eram as categorias de gastos que você mais gastava? Delivery, com certeza. Saída, porque... Vivia na alimentação / saída. Por quê? Alimentação e lazer. Só que o lazer não era aquele lazer gostoso. Porque às vezes eu lembro que eu trabalhava ali na Praia do Canto e eu ia na Raiz do Canto. Nem tem mais, eu acho, né? Não sei. Nossa, tô tão velha que não tem mais, né? Mas eu ia na Raiz do Canto porque eu não preparava janta, então acabava não... Era uma alimentação / lazer que eu acabava não me divertindo muito. Às vezes até que a gente ficava na sexta-feira e era happy, era legal. Mas assim, era mais por costume. Eu acredito que muito dos meus gastos eram costume. Eu lembro que tinha também assinatura, que eu não fazia ideia do que era na Apple. E que isso acontece muito, que eu sei. Que assinatura automática. Acho que era isso, porque o que mais gastava dinheiro. Porque moradia realmente não tinha de onde tirar. Porque aluguel, você não consegue baixar o aluguel. No máximo, eu liguei pra fazer algumas alterações na conta de telefone. Que eu pedi desconto na conta de telefone quando eu vi no raio-x. Calma, você tá adiantando. Opa. Então, são essas contas eu fui vendo e analisando as maiores todas. categorias, então, pra você era alimentação. Você tinha muita coisa ali que você não tava enxergando nessa questão de assinatura. Você tinha a questão do lazer, que era um lazer, mas não era o lazer que você realmente queria. Exatamente esse que é o ponto. Igual o que eu faço hoje. Cara, eu vou sair, beleza. Então, vou gastar. Isso aqui vai ser pra curtir. E outra, às vezes eu saía pra fazer o lazer e eu ficava me sentindo culpada. E não era tão gostoso, porque eu falava, não, mas eu tô me divertindo e tô gastando, entendeu? Então, esse lazer culposo pra mim é um dos piores. Com transporte, você tinha motinha elétrica, ou a bicicleta, era motinha na época. Não, eu comprei a motinha porque eu vi o tanto que eu gastava de Uber, lembrei? Foi depois a motinha, então? Foi depois, Então, você andava de Uber nessa época, então era um gasto muito alto também. Ó, vê se você se identifica aí. É porque são os maiores gastos que eu vejo das pessoas. Transporte, vê se você se identifica. Alimentação, assinatura. Nessa época, você lembra quanto você pagava de aluguel? Saudades, né?
Eu pagava, acho que 1.100 por aí. 1.100. Então, assim, era um percentual que não era um percentual muito alto. Muito alto. Tinha aluguel, condomínio, Isso. energia. Acho que tinha dava a parte no de moradia. máximo uns R$2.000, no máximo. A parte de moradia De toda. moradia. Isso aí. Então, a gente tinha ali moradia acontecendo mais ou menos uns R$2.000. Então, você faz a conta aqui, ganha 7 mil. 7 era líquido? Dava uns 6.400, mais ou menos. 6.400 líquido. A gente tem aqui, tirando 2.000 pra moradia, a gente tem a sobra, o restante. Então, eu tenho aqui tudo isso dividido em alimentação, transporte, muito gasto com Uber, a assinatura. Primeiro passo pra você conseguir fazer o seu planejamento financeiro, independente do momento de vida que você tá. Se você tá como a Jaque tava ali, morando sozinha, tendo todos os gastos, ganhando bem, se você tem filhos, se você tá vivendo uma fase que você tá indo casar, se você já é casada, não importa. A primeira coisa é você fazer o raio-x. E a gente vai fazer um raio-x mais ou menos aqui pra vocês, por isso que essas canetas coloridas estão aqui, mas calma, não agora. Mas lá em 2020, quando a gente fez esse raio-x, a Jaque identificou que a alimentação, assinatura e transporte eram maiores gastos. Depois, segundo passo, análise. Esse é o ponto onde você vai analisar por que aquele gasto está acontecendo e você vai criar soluções. Então, vamos lá. Quais soluções a gente criou para o transporte? Vamos começar por ele. Isso. Eu lembro que eu gastava o mesmo valor que ficou da parcela da moto elétrica, que eu acabei dividindo a parcela em 10... Acho que em 10 meses eu paguei exatamente o valor que eu pagava de Uber, eu quitei e fiz minha moto elétrica. E isso me deu muito mais facilidade de ir e vir. Quer dizer, eu consegui até dormir um pouco mais. Porque fica nesse desespero de pegar Uber, de vai, de não volta, nananana. Então você tá na garagem, tá tudo certo, você pega 5 minutinhos, você vai e era mó gostoso. Eu botava fonezinho, ia pela orla, era uma delícia. Uhum. Então, isso... Uber foi... o transporte ali, o maior gasto de transporte foi por Uber. Se você também tá vivendo essa parte de transporte, quais soluções a gente pode dar? Existem opções de carro por assinatura, como, por exemplo, a GoDrive. Muito bom. Que é uma empresa que é parceira aqui nossa do escritório. Pode e deixar, na GoDrive... lá na GoDrive, você consegue pagar... Eu acho que a coisa mais incrível da GoDrive é que você tem previsibilidade no seu orçamento mensal. Então, você faz ali uma assinatura de um carro, como se fosse ali você pagando um aluguel mesmo ali de uma casa, mas você paga aquela assinatura e dentro da assinatura você tem tudo. Você tem desde a parte de seguro, você tem a parte de manutenção, você tem tudo dentro de uma assinatura. Então, é uma opção. E o carro é uma delícia. E o carro tem opções GoDrive me patrocina. Tem que patrocinar o LM Cash. Mas tem as opções do carro. Por exemplo, eu ando com o carro do BYD. Então é um carro assim, delicioso. E silencioso. Silencioso, um carro híbrido que eu não preciso mais parar no posto de gasolina. Então, assim, é uma opção pra você ter uma previsibilidade no seu orçamento. Além disso, você pode ali se planejar também pra você comprar um carro, pra você ter alguma outra solução. O que não pode acontecer é o que muita gente faz. Eu tô gastando muito com Uber, então eu vou simplesmente comprar um carro e olha o valor da parcela. Aquele valor da parcela do carro não é tudo que você vai gastar com transporte. Não é. Você vai ter ainda seguro, você ainda vai ter manutenção, você tem vários outros gastos. Então, toma cuidado com isso. Além disso, a gente vem aqui para as assinaturas, que esse é um gasto, gente, que muita gente tem e que não sabe que tem. Sabe aquele monte de Apple ou Google Store ou aquele monte de mais coisa vai. Que vem ali na sua fatura, que vem tudo. Aí você fala, não, mas isso aqui é o iCloud, isso aqui é a assinatura do Instagram. Gente, vocês não têm noção. Já teve cliente que chegou aqui no escritório pagando uma assinatura de R$27 por semana. De algo que ela não usava. Foi o filho que usou o celular dela um dia. Teve um casal e simplesmente... que os dois pagavam a Netflix, você não lembra, não? É verdade. Os dois pagavam a Netflix. Pensa, porque não tinham essa conexão, não tinha essa consciência, inclusive em casal. Que é uma coisa que a gente atende muito aqui. Sim. Então, quando você faz o seu raio-x financeiro, você vai logo depois fazer a análise justamente para você identificar para onde que esse dinheiro tá indo, o que tá acontecendo com o meu dinheiro. E aí, o que você faz? Você entra, se o seu celular é da Apple, o Google do Android, eu não sei falar com você aqui, mas o chat GPT vai saber te falar, o Google vai saber te falar. Mas se o seu celular é da Apple, você vai entrar ali em ajustes. Abre o celular, só pra eu guiar. Você pega o seu celular aí agora, você abre ajustes. É só você digitar aqui em cima, no pesquisar, assinaturas, que vai aparecer tudo. Assinaturas. Aí você vem. Eu acho que não é isso, não. É porque o meu tá dando como eu sou família, não sei o que. Entendi.
Mas você vai digitar, você abre o ajustes em cima, tem buscar, assinaturas. Você vai ver primeira opção. tudo. Ali vai aparecer pra você tudo que tem de assinatura e você olha o que você usa, o que você não usa. Tô falando pra você cancelar tudo, só tô falando que... Faz sentido pra você, né? Não tem coisa, tem coisa que você não usa. E uma coisa que eu acho legal, que a gente faz nessa parte da análise, que eu sei que a gente fala, inclusive nas nossas consultorias financeiras, é que às vezes as pessoas gastam muito com Uber porque não tem primeiro, obviamente, essa análise, esse raio-x. E aí, na hora que você passa pra análise, depois do lançamento, e análise que é a nossa metodologia, você faz o seguinte... Pensa, como que eu posso gastar menos com Uber organizando os meus horários, organizando as minhas... Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar pra galera com essa análise. Voltando aqui nessa parte do transporte, às vezes você vai lá e você paga um Uber pra você ir fazer a unha, que é um lugar... Vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu tava ali pra resolver umas coisas de Henrico. Aí eu fui, eu separei um bloco de horário do meu dia pra resolver tudo que eu tinha que resolver. Eu precisava ir buscar a cortina, o tecido da cortina do bebê, precisava buscar a luminária do quarto do bebê, precisava entregar numa outra loja na Praia do Canto, e isso tudo eu estava com meu marido no carro, eu precisava devolver ele na empresa dele. Ele me pegou. Então, o que eu fiz? Isso são várias coisinhas que eu precisava fazer já há um tempo. E pensa se eu tivesse que fazer tudo isso de Uber, mas eu tava com o meu Google Drive, com o meu carro, mas o ponto é, como que você faz uma gestão de bloco de horário? Eu sabia que sinceramente, gente, é desse jeito. Numa rua que tem lá, que eu não lembro, na Rio Branco, eu acho, a loja do tecido era aqui, a loja da luminária era aqui, eu daria a volta aqui, entregaria Júnior aqui na Golden, e a outra loja que eu precisava pra levar o tecido era aqui. Então eu organizei a minha agenda pra eu fazer tudo no caminho. Assim como a gente organiza um roteiro de viagem. Exato. Pra você não ter que ficar indo num lugar, voltando, indo num lugar, voltando. Tem gente que faz, por exemplo, unha no mesmo lugar que faz sobrancelha. Só que marca em 2 dias diferentes. Eu lembro de uma aluna nossa que ela participou do MVA, que ela fez... O que ela fez? Ela pegava, o supermercado era do lado da academia. Lembra? Então ela ia pra academia e aí ia a pé pro supermercado, aí do supermercado pedia Uber. Então era uma coisa que, assim, R$20 a menos por semana. Gente, se você botar vezes 4... É bobeira. 80, é bobeira. Só que quando você joga isso no orçamento, isso dá uma diferença muito grande. E é muito fácil de fazer essa organização. É só você organizar a sua agenda. Qual é o ponto? Por isso que a gente tem que até gravar um episódio só sobre gestão de tempo. Tem que gravar tanto episódio. As pessoas, normalmente, não fazem uma gestão de tempo muito eficiente. E aí, por isso, você vai apagando incêndio. Você gasta dinheiro porque você apaga incêndio. E aí, eu já quero até puxar pra alimentação. Por quê? A alimentação é o maior gasto disparado dos nossos clientes. Verdade. Disparado. E eu posso falar uma coisa pra você? Mais me dá ódio. Eu também. Ai, gritei. Eu fico com muita raiva de gastar Hoje eu pedi marmita pra Carol, porque eu não queria gastar. A Carol foi em casa, eu falei, minha filha, traz uma marmita pra mim. Eu também fico com raiva de gastar com alimentação, gente. Nossa, vocês não têm noção. Mas o ponto é, muita gente gasta com alimentação por uma simples falta de organização. Então, o que você reparou na sua alimentação quando você viu aquele delivery e quais foram as soluções que a gente criou naquela época? O primeiro passo é pensar nessa questão do lazer, nessa questão do delivery e sair do delivery culposo, do lazer culposo e realmente botar ele dentro de, depois de lançar, analisar dentro do planejamento. E aí, planejar. Eu contratei uma pessoa pra fazer as minhas marmitas, que eu lembro, assim, que pra pagar ela e a comida de R$2.500 que eu gastava com delivery, que eu nunca vou superar esse valor, sério, é uma coisa que eu nunca vou superar. Eu fui pra 800. Então, pensa, só de delivery sobrou... Faz as contas aí. Tá, mas além disso, foi organizar isso aqui, botei a pessoa pra fazer a minha limpeza de casa... comprei a minha motinha elétrica e aí com o dinheiro que sobrou eu fiz minhas outras coisas. Que entrei no processo de emagrecimento, que é o que eu falei aqui, né? E aí, no processo de emagrecimento, você reparou que ter organizado a alimentação foi só por isso, né? Até porque, se você não sabe, um processo de emagrecimento é 80% dieta e 20% exercício físico. Não tem como, é impossível. Então, foi exatamente isso que me proporcionou tanto a alimentação, de ter me organizado, tanto as finanças, né? Porque o valor que eu deixava de gastar, eu lembro que a gente fez um pedaço pra eu viajar, um pedaço pra eu focar no processo de emagrecimento, que eu gastei R$12.000, e um pedaço ainda pra minha cirurgia. Então,
do que sobrou. Só do delivery, eu tô dizendo. Não é nem do resto, porque começou a sobrar mais por outras coisas. Porque eu comecei a parar de... esse aqui vou gastar R$10 aqui, pra quê? 20, 30, 40, 50. Então, você acaba tendo mais cuidado mesmo com o seu dinheiro. E essa é a palavra. Muito bom que você usou a palavra cuidado. Porque às vezes as pessoas, elas respeito. Respeito. Elas olham a gente deixando de gastar alguma coisa, ou você deixando alguma coisa pro mês que vem, ou você falando, cara, eu não quero gastar isso aqui. E aí tem tanto desespero em relação a dinheiro, tanto pânico em relação a dinheiro, que acha que simplesmente porque você vai parar de gastar, sua vida vai ser uma vida de escassez, sua vida vai ser uma merda. E não vai ser. Por quê? Você começa a ter respeito pelo dinheiro, você começa a ter cuidado, você começa a dar valor ao dinheiro. Você começa a entender que o dinheiro, não, ele não é tudo na sua vida. Só que o dinheiro, ele é um meio pra você poder realizar os seus sonhos. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai parar de gastar à toa. Porque é isso que você faz todos os meses, se você não sabe o que tá acontecendo dentro da fatura do seu cartão de crédito, se você não sabe o que tá acontecendo dentro do extrato bancário da sua conta. E aí, chega no final do mês, não sobra dinheiro, e o que você faz? Ai, fulano tá conseguindo viajar porque ele é isso, porque ele é aquilo. Assume a responsabilidade do seu dinheiro, meu amor. Ixi. Tá na hora. Já passou da hora. Aí você dá desculpa do sucesso dos outros, porque na verdade você não tá tendo Exatamente. sucesso. E é tão simples. E aí, Lara, como eu faço pra eu fazer esse raio-x, essa análise, esse planejamento? Lá nos Incas, que foi quando você fez, era tudo ainda muito diferente do que é hoje. Hoje, você já consegue pagar um valor mensal, que é muito menos do que você tem gastado por hábito aí no seu cartão de crédito, pra você ter o acompanhamento de uma consultora. Você ter uma consultora ali de forma individual, olhando pra você, olhando pra suas finanças. Fazendo com você. Fazendo junto com você. Também é a melhor parte. Isso é fantástico, cara. E é exatamente isso que são as nossas consultorias. Então, vai aparecer um QR Code aqui na tela. É só você colocar o seu celular. Você vai preencher um formulário. E você vai falar direto com uma consultora do nosso time que tá aqui pra te ouvir. Tá aqui pra você. Tá aqui pra ouvir quais são os seus problemas financeiros. E ela vai te falar. É pra você, não é pra você. É melhor você fazer alguma outra coisa. Porque aqui, gente, nós somos planejadores financeiros. Aqui, a gente não tá simplesmente querendo que você compre alguma coisa nossa e que você não use. Porque eu dou valor ao seu dinheiro. Um valor que muitas vezes você não dá. Então, eu vou te direcionar exatamente pra onde você precisa ir. Qual é o tipo de consultoria que você precisa. Então, clica aqui no QR Code e let's bora que a gente tá esperando vocês nas nossas consultorias. Muito bom. Mas voltando, aqui estávamos em 2020, então a gente criou um cenário mais ou menos assim. Vamos trazer valores hipotéticos, porque eu acho que nem você lembra. Não lembro, mas Nem eu posso lembro. olhar aqui com certeza. Mas tem. o ponto é, a gente tinha ali 7 mil de receita. E aí, um ponto legal de falar que a receita era 7 mil, mas líquido era 6.400. 6.400. Que as pessoas às vezes esquecem de tirar essa despesa de imposto, Exatamente. de tudo. A empresa vai lá e te contrata, fala com você que você vai receber um salário de 10 mil reais e você faz o seu cálculo em cima de 10 mil reais. Só que existem impostos, existe INSS, existe um monte de coisa, tá, meu jovem, minha linda? Exatamente. Tem gente que é servidor público e tem também muito consignado, tem muita coisa que desconta. Então você tem que olhar ali no seu contra-cheque, no seu prolabore, no que vier, o valor exato. Então a gente tem aqui, vamos botar 6.400 de receita e a gente conseguiu colocar 2 mil ali de gastos com moradia, que você não mudou, você não fez nada naquela época, né? Não, eu morava sozinha. Isso, então a gente colocou mais ou menos 2 mil reais de gastos em geral com moradia, mas ali colocamos uns 1.500 reais, vamos botar com Pra já determinar. alimentação. Eu lembro que sobrava. Mais ou menos R$1.500 Isso aí. com alimentação. Colocamos a parcela ali da motinha pra ela conseguir fazer as coisas dela. E outros gastos. E aí, ainda assim, a gente conseguiu... Sabe o que eu não tinha? Eu não tinha Spotify. Não, na é época. muita escassez. Pois é, tô falando. Aí eu coloquei até Spotify. Você não tinha... Ah, Eu não, não tinha Jaqueline, aí Spotify. também já é demais. Eu lembro que eu não tinha Spotify, eu via no anúncio. Não. Gente, se você não tem Spotify, sua consultora tá liberando agora pra você assinar em nome de Jesus o Spotify. Tá? Nossa, eu vi anúncio, é o cúmulo. Não, sabe o que é? Quando você ouve um anúncio do Spotify, isso joga dá uma escassez na sua mente. De não que você não somente, pode. é realmente a escassez. Eu pago R$22 de Spotify por mês. Nossa, eu pago R$40,90. Por que você paga R$40,90? Porque eu tive que assinar de novo agora. Então a gente vai falar isso no novo momento, tá? Mas não, minha diva. É 20. É 20. 40. Bateu ontem. Ah, não, ontem. peraí. R$40,90, família. Por que você paga o plano família? Vamos deixar isso pra lá, vai. Peraí, não, agora eu quero ver quanto que eu pago do Spotify. Deixa eu ver minha fatura do mês passado. R$22,90, eu acho. R$24,90 o individual. Subiu? Cadê minha fatura? Era R$34,90 o família, foi pra R$40,90. Peraí, gente, desculpa essa demora.
Outubro, Spotify. E aqui é sem corte, você tá vendo, né? Aí, ó. O que tá acontecendo na internet? A Vivo não tá funcionando hoje. Tudo bem, vai. Tudo bem, mas eu acho que eu pago R$23,90. Mas o meu é plano casal. Só vai dar o choro aqui das solteiras. Vai. Mas olha só, continuando. Eu pago casal, tá, querida? Pago pra mim e pro meu marido. Só que ele ouve podcast na Apple. Nossa, Aí eu falei que eu ia colocar o individual. Aí ele falou que não, que ele quer ter o Spotify. Sendo que ele não usa. Eu não sei se ele usa, mas eu deixo lá, coitado. Deixa o querido, dormindo. A gente falou tão bem dele no último episódio. É lógico que a gente falou bem demais dele no último episódio. Não pode dar muita moral pra ele. Olha só, então vamos lá, voltando. Botei 2020 Spotify. pra 22, você botou Spotify. Tem mais algum gasto que você quer desabafar aqui com a nossa audiência, que você gostaria de, entendeu? Não, acho que não. Acho que foi isso. Mas um monte de coisa que eu não comprava, tá? Que eu ficava com miséria, porque eu gastava muito dinheiro com exemplo? Fala, para as pessoas entenderem. Não, de verdade, assim, eu acho até interessante. Gente, qual é o nome do negócio? Amaciante. Entre o Downy e o outro, eu comprava mais barato. Eu tô falando sério, eu fazia isso. Hoje, eu não compro. Mas sabe o que eu barato. acho? Eu acho que tinha um pouco também ali em você, um pouquinho de mentalidade de escassez, você não acha, não? Esse foi o bom. A primeira coisa que eu tomei vários tapas na nossa... Pode ser você, pode falar o que você quer falar. No Você não fala palavrão porque seu sobrinho tá aqui. Não falo palavrão, não. É ouvindo. mentira, gente. Não falo nada. Mas pode ser você, tá liberado. Então, aí, a primeira coisa que eu tomei, vários tapas dentro do MVA, foi exatamente sobre isso de mentalidade. Cara, muitas coisas, é igual a história... Mãe, se você tá escutando isso, eu te amo, mas eu vou precisar contar essa história. A minha mãe, ela dá... Ela vai matar a gente. Nossa, ela vai. Ela te dá R$50 na mão no Pix. A Diva acho que não sabe fazer Pix. R$50, mas ela te dá um Trident. A bicha é miserável no Trident, tá? Então, algumas coisas, com certeza foi disso, né? De ouvir e tal. E isso é importante de você ter uma ambiência certa, de você se preocupar com a sua mentalidade, de você se preocupar a evoluir. Então, eu acredito que isso... E outra coisa que... ar-condicionado. Que minha mãe tem ar-condicionado em casa e não liga pra não aumentar a energia Tomara elétrica. que minha sogra não veja Não, com certeza. Ela não vê YouTube. Spotify. Não Ela vai não ver. vê YouTube. Certeza que ela não vai ver nada disso. Eu tô orando pra isso. Então, são coisas que eu não ligava muito assim, sabe? Sabe aquela liga, desliga, que gasta mais energia do que tudo? Então, acho que tudo foi começando daí. De crença de merecimento, que Eu a ia gente falar isso passou. agora. De achar que eu não mereço Downy. Sendo que, bicho, no fundo do coração, você vai olhar lá, obviamente na nossa realidade, né, que a gente tá falando. De R$10 de diferença entre um negócio e outro que dura, sei lá, 3 meses. Foi um negócio que aconteceu hoje, quando eu tava comprando as coisas lá do Henrico. Não. Eu fui comprar um lençol. Aí tinha um lençol de 300 fios e tinha um lençol de 180 fios. O toque, gente, não sei se você já teve a oportunidade de tocar, é completamente diferente. 300 fios é muito melhor do que o de 180 fios. Nossa, aí quando ela foi falar comigo, eu perguntei, mas qual a diferença de preço? Ela, R$20 de diferença. Gente, é óbvio que eu vou comprar o de 300 fios, mas voltando, além dessa questão da diferença pouca de preço, que às vezes a gente fica querendo pagar um mais barato, só que você tem uma qualidade muito menor por algo que você poderia pagar. Roupa de Shein Aqui e roupa de negócio. A gente pode dar vários exemplos disso. Cara, aqui é o ponto que eu acho que é um ponto de virada na mentalidade das pessoas. Porque com você certeza. viveu essa virada de mentalidade de 2020, Não, completamente. que foi o que te proporcionou chegar aqui em 2025. Porque agora, quem vai pedir pra colocar foto na tela sou eu. Porque Não, eu quero uma foto da Jaqueline de 2020 versus a Jaqueline de 2025. Essa foto é a materialização Não vou dar do frango Não, pode ser outra. Que a Tá. do frango é muita intimidade. Você tem que Pede assistir uns no 10. Instagram que eu mando. Mas você tem que assistir uns 10 episódios pra gente ter essa intimidade. Mas eu acho que essa é a diferença da mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. E, gente, é real. Quando você expande a sua mente, você tem uma mentalidade de abundância, tudo muda, a sua estética muda, você muda. A Bianca tá aqui só falando assim, ó, porque ela expandiu a mentalidade dela desde que ela entrou na LM, e é real. E você só vai expandir a sua mentalidade se você se colocar em lugares diferentes. E esses lugares diferentes, às vezes, não vão ser com pessoas que você consegue ter aqui, porque eu sou muito feliz de ter aqui na minha sócia, uma das minhas melhores amigas, e a pessoa... assim, melhor. Uma das... Caramba. Calma, minha mãe vai ficar com ciúme. Não, porque minha tudo mãe bem. assiste. Pela mãe. Minha mãe assiste, Nossa. entendeu? Fala dela, então. Coitada da minha mãe. Não. Mas olha só, o ponto é...
Às vezes vai ser através de um livro, às vezes vai ser através de um curso, às vezes vai ser através da sua consultora que vai fazer você pensar, expandir a sua mente de uma maneira diferente, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas é miserável. Tem dinheiro, mas fica ali fazendo umas contas que essas contas, elas nunca vão fazer você prosperar. Eu sei que você espera ouvir de uma consultora financeira que, ai não, você tem que cortar tudo, você tem que cortar até seus pulsos, mas talvez não. Talvez você precise realmente fazer uma viagem pra você ter um choque de abundância, pra você ampliar a sua ambição, pra você aumentar. E eu lembrei de um negócio, que inclusive aconteceu, tem 2 meses que a gente viajou. Não sei se você lembra, que a gente tava lá, era em BH? Nem lembro se era BH, São Paulo, onde a gente tava. Eu, você e Júnior e Bia. BH, né? BH. Aí a gente tava lá em BH, aí eu tava com miséria de pagar, ao invés de 50, 60 reais do Uber, pagar o de 90 pra ele vir mais rápido e tal. Aí o Júnior falou assim, pelo amor de Deus, que mentalidade de escassez é essa? Então, a importância de você Não foi nem só a diferença de preço, eu lembro que foi que você ficava o tempo todo falando. Nossa, que trem caro. Nossa, tá caro. Nossa, que Nossa, tá caro, tá caro. Então eu acho que é isso, a importância também, e olha que eu faço aqui desde 2020. Então pensa, a importância de você se manter nessa ambiência, de você se manter com pessoas que estão evoluindo, porque às vezes as coisas enraizadas, as coisas lá de trás, as crenças que você... Pensa, você ficou 15, 20 anos, 30 anos ouvindo a mesma coisa. Não é em 2, 3, 4 meses também que vira 100%. Eu tô 5 anos já nessa ambiência. Então pensa, e ainda tem coisa agarrada, que eu sempre paro pra pensar, e o bom de ter as pessoas do lado, né? E é você sair do automático, né, gente? Você pensar o tempo todo. Eu vejo assim que quando você sai do automático, que você se questiona para aquilo que você está fazendo. Eu tô fazendo isso aqui. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu ajo assim? Por que eu faço dessa forma? Quando você começa a se questionar, cara, é o sucesso. Porque aí você sai desse automático. Mas vamos voltar aqui na linha temporal. Então, a gente ainda tava ali como CLT. Aí, depois disso, você começou a receber PLR. Depois disso, você começou a receber mais coisas. Então, ela dinheiro conseguiu... que as pessoas pagavam, né? Ela conseguiu montar a reserva financeira dela, bater os primeiros 100 mil reais investidos. E foi fazendo tudo ali, tudo. Eu tô pensando aqui, hoje, de qual das nossas consultorias você seria cliente da consultoria Premium. Nessa época. A Premium, eu acho que era da Premium. Isso. Que a Premium é pra quem tá ali ganhando já acima dos seus 5 mil reais. Você já tem uma renda que acontece também de forma variável. Você tem uma renda um pouco maior que vai acontecendo quando a gente joga ali pro ano. Então, a Premium pode ser feita em casal, pode ser feita ali você sozinha. Nessa época já que o orçamento dela era sozinho. E aí, a gente muda o cenário pra 2022. Você construiu a reserva financeira. Tudo isso. Em 2022, eu te chamei pra ser minha sócia. Exatamente. Com R$3.500 de salário. Não era não. Nossa. Era 4. Era 4. Era 4. Exatamente. É porque, mas na verdade... não, que no primeiro mês, no primeiro ano eu já subi pra 5, não, tá? é porque você tá falando de 2020 eu ganhava 7, só que eu fui aumentando. Foi isso mesmo. Aí eu cheguei a 8. E você ofereceu 4. Foi isso mesmo. Nossa, tá vendo? Eu acreditei na planta aqui, ó, investimento. E aí a gente fez essa transição de carreira que eu só fiz, posso dizer, com todas as palavras de certeza do mundo, porque eu tinha minha reserva financeira. E aí, quando a gente sentou pra fazer o seu novo raio-x, a sua nova realidade, obviamente, em 2022, a Jaque não gastava mais por hábito, não tinha. Ela já tinha uma pessoa que cuidava da casa dela, cuidava da alimentação ali. Eu acho que era uma vez por semana. É importante você falar isso, porque, na verdade, com esses gastos que eu tinha muito altos de 2020, você vai diminuindo sem perceber. Porque você vai tomando tanto cuidado de pensar, cara, isso aqui realmente vale a pena. E não é no sentido de escassez. É de pensar, cara, eu respeito o meu dinheiro. É melhor eu gastar nisso ou eu guardar pra fazer outra coisa? Ou que seja, pra comprar alguma outra coisa. Não, isso aqui eu vou deixar de fazer isso porque eu quero comprar uma bolsa. Quero comprar, entendeu? Muito difícil, eu acho, assim, você deixar de gastar com alguma coisa quando você não tem meta. Algumas pessoas me perguntam muito isso no Instagram. Lara, como é que eu faço pra deixar de comprar minha brusinha? Cara, se você tiver uma outra meta, um outro objetivo, você vai perceber que a blusinha ela não é tão importante. Você vai perceber que cara, entre eu comprar minha blusinha e eu poder ir viajar no final do ano, eu prefiro viajar no final do ano. E essa mentalidade é uma coisa que ela vai sendo construída. O que eu quero falar pra vocês aqui é pra vocês perderem o medo de cuidar das finanças de vocês. Porque você acha que você vai cuidar das suas finanças e aí você vai ficar com medo, você tá com medo de que, eu vou sofrer muito na hora de abrir mão da minha blusinha. Mas não é. Não é. Fica gostoso. É tipo a questão com o exercício físico. Hoje eu sou viciada. Você vai criando... bolada quando eu não faço. Hoje eu não fiz ainda, já tô aqui, ó, estressada. Você vai fazer? Lógico que eu vou fazer.
Porque tá tendo desafio no escritório. Não, mesmo se eu não tivesse. Tô aqui no foco do 16%. Mas olha aqui, quando você vê o resultado, não é? Você vai ficando cada vez mais animada, Exatamente. cara. E é isso que você tem que olhar para suas finanças. Você vai ver seu dinheiro rendendo, você vai ver os primeiros dividendos entrando. Você vai ficando cada vez mais animado. E vou te falar, você vai sobrando coisa pra comprar coisas melhores até. Sim. Porque eu lembro que eu ficava, não, eu vou pagar R$20 essa blusa. Veja, hoje é igual a bolsa que a gente bateu o nosso faturamento. Eu falei, será que algum dia... Eu não achava que eu ia gastar aquilo numa bolsa e eu acabei gastando. Porque Eu faz lembro que sentido. teve uma época que eu olhava a bolsa da Vitor Hugo. Se for de bolsa, eu lembrei. E eu falava com o Júnior assim, falei, gente, será que algum dia eu vou gastar isso com uma bolsa e tal? E eu lembro, eu não sei quanto, não lembro agora quanto que é uma bolsa. Eu acho que é Da Vitor Hugo? 3 mil reais, 2 mil reais. Depende da bolsa, né? 4, Depende. por aí. E aí eu lembro que eu ficava, nossa, como é que as pessoas gastam? Gastam. E assim, hoje eu já gastei muito mais em uma bolsa, em outras marcas, né? Tenho ali algumas bolsas que são vinculadas a sempre algum resultado financeiro. Batemos uma meta. Como recompensa. Me dei essa recompensa. A minha bolsa que eu uso no dia a dia, que é uma Louis Vuitton, eu me dei ela quando eu passei no CFP. Eu lembro. Eu passei no CFP, que, bicho, é uma certificação internacional. Difícil eu pra quero caramba. ter alguma coisa que eu vou olhar A gata é certificada. todos os dias. E eu vou ver aquilo. E eu vou falar, caraca, eu sou... Foda. Entendeu? Eu não posso falar, mas não pode. Entendeu, meu filho? Tampa o ouvido. Mas porque, cara, eu queria aquilo. Eu queria ter... E quando você linka um resultado financeiro, que é todas as outras ali, todas as outras, né? As poucas outras, né? Porque não é assim também não, gente. Mas o ponto é, quando você linka o resultado financeiro a algo, cara, isso vai ficando muito gostoso, vai tornando sua jornada muito mais E gostosa. sabe o que é legal? Toda vez que eu vejo a bolsa, que eu comprei, essa que a gente bateu a nossa meta que a gente tinha aqui na empresa, eu lembro que eu bati a meta. E isso me dá uma crença até de, não só de merecimento, mas de que eu posso mais. Uhum. Então, assim, você vai... Cara, que delícia. Eu tenho uma meta, eu já te falei, de comprar uma Cleo Off-White no Pix, no shopping. Qual marca? É, Prada. Ah, não. Troca essa meta. Vai comprar no Pix, vai comprar no cartão uma vez. Não quero. Eu quero pagar... Ai, meu Deus. No Pix. Penso Assim, tanto o dia que você me ver com uma Cleo, pode ter certeza que eu bati uma meta financeira. Porque eu quero no Pix Não. mandar assim, ó. No shopping. Paga você no até Pix no pra shopping. Aí você passa o seu cartão. E eu passo né? meu cartão Não, eu pra quero eu pegar sair os lá a meus pontinhos. lojinha. Pois é. Então, tá vendo? É isso que me faz pensar. Não, então eu vou continuar, vou fazer, não sei o quê. E pelo controle, obviamente, das finanças. Não, e isso proporcionou você também a fazer a transição de carreira. Então, em 2022, eu te chamei pra vir pra cá, um salário era menor, só que o que ela fez? Não é menor, metade. O que ela fez? Ela olhou as finanças dela e pensou assim, da onde eu posso tirar? O que eu posso fazer? E aí eu lembro que na época, eu também tava mudando de apartamento. Uhum. E aí eu falei assim, Jaque, tô mudando de apartamento, eu moro a 2 quilômetros do escritório, só que o apartamento que eu morava era um apartamento alugado e ele é na rua do escritório, dá pra ir andando Uma pro rua escritório. daqui. Então, vem pra cá. E aí eu lembro que a gente ia pegar tudo, porque no nosso apartamento novo, eu comprei tudo novo, eletrodomésticos, fiz tudo, entrei mesmo, porteira fechada, e deixei o meu apartamento. Aí a gente ia fazer, eu lembro, antes de eu te chamar pra ser minha sócia, ia pegar todas as coisas da Jaque ali, sofá, as coisas e tudo, e a gente ia dar pra minha funcionária de casa da época, minha empregada doméstica, ia pegar as minhas coisas e ia dar pra Jaque. Que era tudo que a gente tinha comprado desde que a gente tinha casado. Onde eu tava na minha casa. Onde ela tava na Lá casa em dela, Jardim lá Camburi. em Jardim Camburi. E aí, que pra quem não é daqui, é em Vitória. 20 minutos de distância. Vila Velha e Vitória fica separado só por uma ponte. E aí eu falei, já que você vai trabalhar aqui, pra você não precisar gastar com transporte, com isso, com aquilo, cara, vem morar aqui no nosso apartamento. Que é o bom da consciência. Aí o cálculo que a gente fez. Quanto que eu gasto de aluguel? Quanto daria mais? Eu lembro que era uma coisa assim, que eu ainda economizei R$200, porque de gasolina, eu daria muito mais caro eu vir de Jardim Camburi pra cá, do que pagar um aluguel a mais e morar aqui. Então foi um cálculo que a gente fez graças ao lançamento, graças à análise, graças até essa consciência do que a gente tem financeira. Então é isso que eu falo do ponto de partida, de tomar decisões, de que até coisa básica, mudar de carro, mudar de apartamento, mudar de... O que faz sentido? Isso entendeu? aí. E aí eu lembro que a gente já pagou o frete pra já ir direto da sua casa pra casa da minha funcionária da época. E na minha casa eu só tirei as roupas e a máquina de lavar. E você entrou com as suas roupas e a sua máquina de lavar. E tudo ficou. Então a gente conseguiu fazer essa troca ali. E eu mudei pro meu apartamento novo e tal. E aí, nesse momento, você tinha um orçamento a 2. Isso. Então eram 2 pessoas fazendo o orçamento.
O que você sentiu, assim, que mudou? Como que foi esse combinado? Como que foi essa conversa? Deu certo ou não? Pode falar a verdade mesmo. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? O que você via? Como que era esse orçamento pra você? Você sair ali de um orçamento que você tava sozinho com as suas finanças pra um orçamento com outra pessoa. Assim, não deu tanta diferença no orçamento em si, porque como o aluguel ficou mais caro, então a outra pessoa acabou pagando esse restante, digamos assim, dessa diferença que daria. Então, meu orçamento ficou basicamente a mesma coisa, né? E aí eu diminuí, obviamente, todos os supérfluos, porque meu salário reduziu pela metade. Então, também você tem que ter um pouco de consciência. Isso. Mas ela tava indo pra empreender. Isso aí, vou investir no futuro. Foi investimento que você fez em você. Deu certo. Hoje o salário dela é maior do que isso. Bem maior. Graças a Deus. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E aí, o que a gente tinha? Pegava as contas básicas de casa, como moradia, aluguel, energia, essas coisas, né? Gás e tal. Dividia por 2. E algumas coisas, assim, eu pagava e algumas coisas ela pagava. Entendeu? E a gente ia dividindo assim. Qual é o ponto no orçamento do casal? Muita gente pergunta aqui, Lara, qual é o certo? Por exemplo, hoje eu e meu marido, a gente tem tudo junto. Só que uma conta só, todas as contas saem dali, não tem dinheiro meu, dinheiro seu, tem um dinheiro nosso. Quanto que a gente ganha por mês? Isso aqui. Tem casos de clientes nossos que, tem o dinheiro meu, dinheiro seu, eu pago essas contas, eu pago o condomínio, o aluguel e a água, você paga o supermercado, isso e aquilo outro. Show! Esse é um outro combinado, cada um paga. E às vezes é muito na proporcionalidade, A gente chegou a fazer isso, né? Quando eu comecei a ganhar mais, acabou que eu ganhava mais do que ela. Então eu pagava um pouco mais do que ela em algumas coisas. Proporcionalidade. Tem um terceiro ponto que dá pra gente fazer também, que é as duas pessoas terem uma conta do casal, vamos dizer assim. Então não precisa ser uma conta conjunta, pode ser uma conta digital que você não use, né? Uma conta aleatória que, todo dia 10 eu mando dinheiro pra lá, todo dia 15 você manda, ou todo dia 10 as duas pessoas mandam. E aí nisso vocês vão fazendo os pagamentos ali, porque aí tem muita coisa que, qual é um problema que acontece quando normalmente o casal não faz esses combinados? Por exemplo, a alimentação, quando algum vê que a geladeira tá ficando vazia, vai lá e faz a compra. E isso gera briga, isso gera confusão. Porque às vezes, pra você, isso é você quer ter uma geladeira, tipo, uma coisa que Júnior ama. Ter a geladeira ali, ele precisa abrir a geladeira e ter aquele monte de coisa na geladeira. Muito queijo, inclusive. O Júnior ama isso. Tem o que a gente vai comer aqui hoje, o que vai comer amanhã, o resto tá congelado. Eu não tô nem aí. Só que aí, às vezes, pra alguém, é muito importante você ter aquele monte de coisa, pra outra pessoa não é. É só a minha dieta, tá tudo certo e tal. Então, eu sou essa pessoa. A pessoa que normalmente precisa ver mais comida, precisa ver mais as coisas, ela vai gastar mais de mercado. Aí ela vai se sentir mal porque ela tá gastando mais do que a outra pessoa. Então, vão gerando muitos ruídos de comunicação. E outra coisa, às vezes até assim, saída. Que era algumas coisas que às vezes aconteciam mesmo, né? Então, hoje a gente vai no Dom Aguilar. Aí lá dá 400 pau. A negócio, né? Aí vai no Colher de Pau, que dá 100. Quem vai pagar o quê? Então, isso é importante. Fica chato. Se você não tem um combinado, quem vai pagar? E aí acaba outra pessoa sentindo que paga menos e paga mais. E aí dá aqueles estresse que não recomendo. E é aquele estresse que a gente, mesmo sem falar desse estresse, a gente sente e vai engolindo esse estresse. Aí você... É sobre o sentimento, sabe? Aqui a gente não tá fazendo juízo de valor de nenhum casal. É sobre o sentimento, porque... E aí você... O que eu vejo muito assim... As faíscas vão acabando acontecendo e aí outras coisas acontecem junto. Cuidado, daqui a pouco esse episódio vai virar um episódio de entendeu? Não, mas é verdade, porque eu acredito que muita gente tá aqui nesse momento. Então, se você... parou pra fazer esse momento e vai fazer seu raio-x, cara, você é casado, para agora e tem essa conversa. Que às vezes é o que a gente sempre fala, conversar de dinheiro sozinho é difícil, conversar de dinheiro com outra pessoa é difícil, mas não conversar é muito pior. Nossa, eu gostei desse corte. É verdade. Porque assim, se você vai deixando, aí muitas outras coisas vão acumulando junto com o dinheiro. É um copinho que vai enchendo, aí uma gotinha... Depois... Aí, blum, já era. E sabe o que é o ponto? Depois de muitos anos de terapia, eu tive que entender uma coisa. E isso é uma coisa que eu acho que é fantástico pra gente entender. A cabeça do homem, da mulher, de mulher com mulher, de homem com... das pessoas. Tudo diferente. É diferente.
Por quê? Todos nós, eu tô fazendo um curso de maternidade e eu aprendi que a criança, ela vem como uma folha em branco. E você vai colocando ali as coisas na cabeça da criança, você vai colocando as crenças, você vai colocando aquilo que você acredita e vai moldando um ser humano. Você pensa assim, eu e Júnior nós casamos. Nós viemos de 2 realidades completamente diferentes. Aí, é burrice mesmo, minha, eu achar que ele vai pensar exatamente igual a mim. Nem às vezes você sabe o que você tá pensando, nem que outra pessoa vai pensar o que você tá pensando, minha diva. Exatamente, gente. E aí eu vejo que muitos casais, eles brigam, por quê? A mulher vira e fala assim, não, peraí, quando fala, né? Não, fala com ela mesma. Ah, tá. Fala com ela mesma. Ela tá emburrada, mas por dentro ela fala, não, ele sabe. Ele sabe, ele tem certeza que ele sabe. Ele sabe. O cara lá, assim, pensando numa cara da mão. Tá nem pra você. Aí o cara, às vezes, não, peraí. Outra bolsa de roupa. Poxa, a gente não combinou que esse mês a gente ia guardar, a gente ia fazer. E aqui, tô falando de outra bolsa de roupa pra mulher e outra... Não vem as feministas falar nada comigo não, tá? Porque é a realidade. Aqui a gente vê que, obviamente, tem casos de clientes que são viciados em tênis. Homens que são viciados em compras. Tem alguns casos sim, mas na grande maioria das vezes o cara tá ali mais focado no longo prazo. E os gastos do homem, eles são gastos maiores. Por exemplo, um carro, monetariamente falando. O Júnior, por exemplo, ele não compra roupa todo mês. Eu compro roupa todo mês. Só que quando ele compra, é um orçamento muito mais alto. Sim. Porque as roupas que ele compra... também são roupas muito mais caras do que o que eu todo mês ele compra um pouquinho. Então, o ponto é, vocês são diferentes e vocês não pensam igual. Se eu pudesse dar uma dica, assim, pra casais sobre finanças, não é o tema aqui, mas eu quero falar isso com vocês. Cara... Não acha que o seu cônjuge, que o seu namorado, que a sua namorada, que a sua noiva, ela está dentro da sua cabeça adivinhando aquilo que você pensa. Converse. Fale, joga pra fora. Mas não deixa pra conversar na hora que a bendita da fatura do cartão de crédito chega alta e que você já tá puto, que você já tá, assim, explodindo. E você simplesmente vai lá e fala assim, não dá certo mesmo isso aqui, você gasta demais. Cara, senta e conversa, faz esse momento um momento bom. Sabe por quê? Porque é o dinheiro que vai possibilitar vocês de viajarem. É o dinheiro que vai possibilitar vocês de realizar os sonhos de vocês. Aí vocês não vão conversar sobre dinheiro? Eu vou te falar um negócio, aproveita, se você tá no início... Faça isso agora. Pra você entender se as coisas que vocês querem também são as mesmas coisas. Porque às vezes vocês não querem viajar. Não, eu quero gastar. E você quer viajar. Ou vocês vão ter que achar um meio termo, ou vocês vão ter que... E até eu falo a questão de futuro. Que é a visão de futuro que vocês têm que ter. Exato. Então, qual é a visão de futuro que você tem pra você? Quando você pensa ali nas finanças, é uma coisa que eu e o Júnior, a gente sempre conversa. Eu e o Júnior, se você colocar a gente, tem que até fazer esse vídeo num programa de auditório. Se colocar a gente virar de costas e você perguntar assim, quais são as nossas próximas metas, os nossos próximos sonhos? Cara, a gente vai saber falar exatamente o que é. E tem sonhos lá que são dele, que não são sonhos meus, que se você me perguntasse assim, Lara, você gostaria de ter isso? Não, sabe um exemplo? Falando de alguns sonhos que a gente tem aqui. A gente tem um número que a gente vai bater, a gente hoje mora num apartamento, todo quitado e tal, tudo é nosso, tudo nosso, mas a gente tem um número, quando a gente bater ele na XP, investido, a gente vai comprar a nossa tão sonhada cobertura com vista. E pra mim, é inegociável ter vista. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim. Eu quero um lugar que tenha uma vista ou pro mar, ou uma vista muito bonita. Eu quero, pro verde, eu quero isso. Pro Júnior isso não é tão importante. Pra ele morar numa cobertura dentro de uma das ruas ali, ou da Praia do Canto ou aqui de Vila Velha, pra ele tá bom. Isso, inegociável. Outra coisa, tem um outro número que a gente vai comprar casa de campo. Que é o sonho da vida do Júnior, ter uma casa nas montanhas. Aqui, pra quem não é daqui, a gente tá na praia, mas você tá cercado aqui. Você tem Pedra Azul, você tem Santa Teresa. 40 minutos, 2 horas, você tá em um lugar maravilhoso. Lugares maravilhosos. E o Júnior quer ter a casa de... A gente, quando bater esse número, a gente vai ter essa casa. Eu não faço questão. Nossa, eu faço. Eu não faço. Eu de vocês terem, no caso. Não quero pensar na manutenção disso. Eu quero só usufruir. Gente, eu não faço questão, de verdade. Só que é um sonho muito que ele quer ter. Tipo assim, sair daqui na quinta-feira com as crianças e... Obviamente que eu vou curtir muito isso, vou aproveitar. Só que... Entendeu? O casal, ele tem que estar alinhado. O que a gente quer. Aí entra também a questão das receitas. Por quê? Cara, pra gente viver aquilo que a gente vive hoje, a gente trabalha demais, gente. A gente trabalha de segunda a segunda. Não tem como a gente desligar. 7 por 24. Não tem como. Eu estou aqui grávida de 8 meses e meio. Pode não parecer. E
aqui, gente, trabalhando, fazendo. Ai, Lara, mas tadinha da Lara. Lara tá lá tendo que trabalhar, Lara tá cansada. Tadinha nada, gente, eu amo o que eu faço. Eu tenho tesão em fazer isso aqui. Todo podcast a gente vai falar de tesão. Eu falei no outro também. Eu delícia. tenho amor por aquilo que eu faço, entendeu? E esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês, sabe? Que a gente nem chegou na metade de onde a gente quer chegar. Só que precisa ter esse alinhamento. Por quê? O meu marido, ele precisa entender isso. E graças a Deus, o Júnior, ele entende e ele também está vivendo, né? Essa fase de muito trabalho, de muita coisa. Hoje ele me falou, amor, vou chegar em casa tarde, que ele tem uma apresentação na quinta-feira. Graças que a ele Deus. preparando e tal. E eu já pensando aqui, graças a Deus, porque eu preciso trabalhar. Então, Realidades. esse é o ponto. E aí, a gente falando nessa questão de desalinhamento, a gente chega na outra realidade de 2025. Chega na realidade já que de 2025, que a gente teve que sentar e refazer a rota, refazer o planejamento, porque é uma nova realidade que você tá vivendo hoje, que você sai ali da realidade do finanças em casal pra uma realidade de finanças sozinho. E eu quero que você fale, eu não combinei aqui, eu não sei se você vai querer falar, mas eu queria que você falasse sobre o sentimento que você tava quando, as coisas aconteceram e você estava eu lembro perdida. que teve Essa é uma a palavra. frase que eu falei com você, logo quando, né, isso aconteceu, que aí eu falei bem assim, cara, às vezes as pessoas, elas ficam em alguns relacionamentos que não fazem mais sentido, né? Porque não é questão de ser bom ou ruim, é de não fazer mais sentido que tudo que a gente falou, de mesma visão de futuro, enfim. E aí, as pessoas ficam porque não tem essa liberdade financeira de sair. Uhum. Então, a importância de ter esse planejamento, essa consciência, essa análise e pensar, cara, eu não vou ficar mais nisso. Ou eu vou ficar nisso, eu vou decidir ficar nisso, não é por causa do dinheiro. É porque eu realmente amo, é porque eu realmente quero fazer isso aqui pra ir pra longe, né? Então, assim, acho que a primeira coisa que eu falei com você, lembra? Quando a gente, né, terminou, foi exatamente isso. Eu falei, cara, que pena das pessoas que não têm isso, dessa liberdade, essa autonomia que o dinheiro dá. E autonomia de tudo. E aí, o segundo ponto que, eu fiquei desesperada. É o primeiro ponto, lógico, né? Porque você acaba ficando... Meu Deus, eu acho que a palavra é essa. O que você vai fazer agora? Né? Tava tudo certo e agora a vida meio que vira de cabeça pra baixo. E não é nem... Eu falo que não é nem sobre virar de cabeça pra baixo. Eu falo que é sobre você não saber... Isso. Como vai ser. É o medo do novo. Não, é o medo de tudo, né? E aí, obviamente, o que sempre pesa, acho que pra todo mundo, é as finanças. É a primeira parte, que é a primeira coisa que você tem que resolver. Se você passa por isso. Então, eu sentei e falei, cara, meu Deus, vai dar ruim, vai dar... Nossa Senhora, ferrou, e agora o que eu faço? Nossa Senhora. E aí, a sorte de não ter nada parcelado. A sorte de ter, obviamente, sempre a consciência e o respeito pelo meu dinheiro. Então, eu também não tinha gastos exorbitantes. E aí, reajustar e fazer o que a gente vai te ensinar aqui a fazer agora. E aí, trazendo pra prática, pega aí o cartão de crédito. A gente trouxe um cartão de crédito completamente, né, avulso. Porque, na prática, aconteceu alguma coisa comigo, eu tô vivendo uma fase da minha vida e eu preciso fazer esse raio-x que foi o que vocês falaram no início. Ou não, só fazer o raio-x mesmo, né? Como que eu faço? Pega aí as canetas coloridas. Primeira coisa que você vai fazer. Como os incas faziam. Como os incas faziam. Você vai imprimir as suas faturas de cartão de crédito porque você precisa ter consciência dos seus gastos. E aí eu vou pegar aqui uma caneta colorida pra cada gasto. Vamos supor, essa caneta aqui vai ser pros meus gastos de... Deixa eu ver o primeiro gasto que tem aqui. Certeza que é alimentação. Spotify. Olha isso, sem sacanagem. R$23,90. Vamos botar que essa caneta aqui vai ser pros meus gastos de transporte. Então, eu vou pegar aqui, ó. Uber, gasolina. Ó, Uber. Nossa, essa fatura aqui gasta Uber, hein? Uber. Será que esse cartão é só de Uber? Uber. Ou a pessoa viajou, né? Uber, também. eu acho que tava em São Paulo. Pode ser. Uber. Aí você vai marcar tudo que é transporte. Aí no final, você vai botar aqui, ó. Vai fazer uma legenda. Transporte e vai somar. Quanto você gastou de transporte? R$10. Aí você vai tomar um susto, com certeza. Aí depois... Uber. Gente, eu acho que esse aqui é só Uber e assinatura. Tem mais aqui, ó. Ó, Spotify, Apple. E aí, junta todas, tá? E aí, Amazon Prime. Isso. Streaming. Streaming. Aí você vai botar aqui, assinaturas / streaming. Total. Coloca o valor total. Aí depois você vai pegar aqui, me dá aí um outro exemplo, por favor. Você vai pegar aqui, você vai fazer... Constância. Sapatinho. Ó, Track Field.
parcelinha 2 de 3. Você tem aqui uma casa esportiva. Constância. Será que casa esportiva é? Ah, deve ser. É de... Deve ser de alguma coisa de... E se for jogo? Não, 6 de 6. Ah, não, 4 de 6 é parcelado. Parcelado. Constance. Aí você tem aqui... Não, aerolíneas, passagem de avião, viagem. Você tem aqui... First class. Não, isso aqui é loja de roupa de... É roupa... Eu achando que era a primeira classe de viagem, roupa que de- dó. Eu tô todo querendo viajar. Class, aquela loja de roupa de... Eu não sei, não. Ai, gente, a grávida. Roupa de cama, eu acho que é. Tá. Aí você vai marcar. Então, com rosa, são todos os meus gastos pessoais. Por que que é importante você fazer isso aqui? Porque no seu raio-x financeiro, você vai construir um orçamento por categorias. O que a gente fez? O que eu fiz com a Jaque? Eu falei, Jaque, você vai pegar Até abrir suas aqui, faturas meu de próprio cartão- aplicativo, Você tá? vai pegar suas faturas de cartão de crédito, vai abrir aqui suas categorias de gastos e vai descobrir quanto você está gastando em cada uma das categorias de gastos. E foi o que ela descobriu. Eu falei, vem pra mim com esse raio-x pronto. E se você não sabe como fazer o seu raio-x, se você não sabe por onde começar, eu já te falei e vou falar de novo. Você pode clicar aqui nesse QR Code, você vai marcar, você vai preencher ali seus dados, vai marcar uma reunião com a Carol. A Carol, ela vai te direcionar o que você precisa fazer. Qual é a melhor solução que a gente tem aqui? Porque a gente faz isso aqui pra você. Fica A de gente olho faz isso fechado. aqui por você. Então é só você clicar aqui no QR Code e vir pras nossas consultorias. Então depois que você faz Escanear o QR Code. A diva tá achando que é touchscreen. Sorry. Depois que você faz seu raio-x financeiro, você vai partir para a análise desses gastos. Você vai analisar cada uma daquela legendinha que você fez, quanto você tá gastando com alimentação. Ó, quanto vou você tá deixar gastando até com a minha. transporte. Alimentação, casas. Casa. Tô profetizando. Educação, doação, que tem também. Lazer, moradia e pessoal. Isso aí. Então você tem os gastos ali. Vou E te o cão. falar as minhas categorias de E o gastos. cão, que eu tenho também. E saúde. Deixa eu falar as minhas aqui, peraí. Peraí que eu tenho que abrir e fechar. Que eu tinha... Opa. Tava lá da sua fatura de Tava cartão. procurando o Spotify até agora, o valor do meu Spotify. Eu vou ter que achar e vou ter que colocar aqui embaixo. Meu planejamento. Ó, minhas categorias de gasto: alimentação, transporte, moradia, pessoal lar, saúde, assinaturas, que são esses streamings, contas antes da consultoria, que aqui é uma categoria que a gente cria e que aqui tem uma parcela que aconteceu. A Antes gente de sempre você cria entrar. no antes da consultoria, que foi quando eu juntei as minhas finanças com o Júnior. Educação, Henrico excedeu muito. Presentes. Lazer, outros, dólar, dízimos e doações, consórcio, presentes, seguros, pessoal do Júnior e é isto. Meu That's acabou. it. Minhas categorias de gastos, todos aqui. Isso aqui é real, tá, gente? É meu Eu também abri meu planejamento. aplicativo na hora. Meu planejamento. Então, você vai ter ali as suas categorias de gastos. Depois que você faz as suas categorias de gastos, você vai para o planejamento. Você fez o raio-x, você lançou para você analisar os seus gastos e depois você vai pro planejamento. Nesse planejamento, você vai simplesmente mandar no seu dinheiro, que foi exatamente o que a gente fez. Uhum. A gente olhou as finanças da Jaque e assim, gente, eu resolvi isso com ela em meia hora. Foi menos. É. Eu até chorei depois. Chorou de alívio. Por quê? Sentei com ela e falei assim, olha aqui, vamos lá. Hoje você tem quanto na conta? Ah, tenho isso. O primeiro pote das finanças eu vou pedir pra colocar. Hoje eu que tô pedindo pra colocar. Eu fui julgada que eu pedi, bota na tela. E hoje ela tá, Mas bota na tela. esses são os 4 potes do planejamento financeiro que você precisa ter ali na sua organização. Então, o primeiro pote é um valor de 1 mês da sua despesa fixa mensal. Já que tinha esse valor de 1 mês da despesa fixa na conta ali corrente mesmo, pra gente ter um pouquinho, né? fluxo de caixa de um mês pro outro. Isso, inclusive, é um ponto que eu nunca deixo minha conta zerada, porque isso me dá uma sensação de escassez. Me dá também. Só que aí, isso é um ponto que, por exemplo, seu irmão o Júnior deixa. ele deixa 10 centavos. Ele pega simplesmente raspa a conta. Não tem nem investe real. Aí ele me tudo. pede, às vezes, emprestado. Paga investe. aí. Ele fez isso, tá, no chá. Eu que paguei a parte dele do chá. Ele me falou E ele vai me mesmo. pagar em janeiro. Que bom, porque eu não tenho orçamento foi até o lá, que ele não. Tá falou. indo tudo pro seu sobrinho. Foi o que ele falou. Mas, voltando. Você vai pegar ali o primeiro mês, ela tinha na conta. E aí eu sentei com ela e falei assim, tá, vamos olhar quais são as despesas que você tem ainda pra esse mês. X. A gente vai terminar o mês com esse valor aqui na conta. Vamos jogar pro seu planejamento pro próximo mês. E aí, gente, aqui tá a importância de não ter parcelamento e de você se guiar por um orçamento mesmo por categorias. E não por cartão de crédito.
Por quê? O cartão de crédito, ele ainda não tinha sido gasto. Ela ainda não tinha gastado nada no cartão de crédito. E aí, nisso, você fica perdido ali. Quanto que eu vou colocar no cartão de crédito? Não é colocar no cartão de crédito, é colocar na categoria de gastos. Quanto você vai gastar de alimentação? E aí, a gente montou um plano pra Jaque. Por exemplo, alimentação. Quantas vezes você vai ao supermercado? Tantas. Vamos colocar uma meta aqui. Quanto você vai gastar em cada vez que você for ao supermercado? Quanto você vai gastar de transporte? Vou abastecer o carro uma vez normalmente. Pode falar até valores. A gente determinou de alimentação. Porque eu faço dieta, eu sou uma pessoa que não saio muito, então também não peço delivery, porque até hoje eu tenho ódio de delivery. Só peço quando o Juno paga. Juno, por favor, pague mais. E aí a gente botou meu máximo de R$1.000 de alimentação. Por quê? Por ser uma pessoa sozinha. Que agora, eu e obviamente só até a Neia, né? Que também come lá em casa quando ela vai fazer a faxina. Uma coisa que a gente fez foi diminuir da moradia. A Neia ia 2 vezes e foi pra uma vez. Por quê? Já que a gente só trabalha, gente, não fica dentro de casa. Então isso é importante. Que ela vai ter uma pessoa 2 vezes na semana na casa dela. Isso. Pra limpar a casa. Não tem necessidade. Aí o que a gente vai fazer? Colocou no orçamento pra gente comprar um robô. Que vai fazer aquela limpeza porque tem cachorro em casa. O meu cachorro, principalmente quando vai pra lá, solta um pelo. Você que vai pagar meu robô. Eu não vou pagar nada. O seu cachorro solta muito mais pelo que o meu. Não vem, não. Eu vou te dar um sobrinho. Ai, tudo é sobrinho agora, meu Deus amado. Não briga comigo, não. Não pode brigar comigo que eu vou dar um sobrinho pra ela. Mas aí, a gente vai comprar um robô, colocou Neinha lá uma vez na semana. Em dezembro, detalhe, botou no planejamento em dezembro de comprar o robô. Não, eu tô nessa também, tá, gente? Porque eu preciso cortar o cabelo. Olha a humilhação, eu preciso cortar o cabelo. E eu marquei meu cabelo pro dia 7 de novembro, sabe por quê? Porque meu cartão fecha dia 6. Isso. Mas é isso que a gente fala, é na prática. É realidade, gente. Por quê? Ai, Lara, meu Deus, você não poderia. 200, 300 reais, sei lá, que você vai gastar no salão. Isso vai fazer uma diferença. Você gasta 300 reais pra cortar o cabelo? Não, porque eu faço hidratação também. Já que eu vou, né? Poxa. Entendi, justo. Já que eu vou fazer direito. Justo. Mas, Lara, esse valor, isso, meu Deus, isso é uma escassez. Não, gente, eu só espero que meu filho não nasça até lá. Mas não vai mudar em nada eu fazer hoje, no dia 21 de outubro, pra eu fazer no dia 7 de novembro. Não muda em nada. Muita gente antecipa as coisas sem precisar e aí acaba se embananando. No meu orçamento vai mudar muita coisa. Exato. Vai mudar. Porque é uma diferença. Eu preciso comprar alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa pra mim. Cara, eu vou comprar no dia 7. Não porque eu estourei a fatura do meu cartão de crédito. Não, porque se eu estourar aquela fatura do cartão de crédito lá, né, eu tenho que fugir. Rapaz, dá pra passar minha Cleo. Mas o ponto cara, pra que eu vou comprar agora? Pra isso que serve o planejamento. O robô vai ser comprado em dezembro. A gente reduziu ali a faxina pra uma vez na semana. Por quê? Porque a escassez? Não, porque não tinha necessidade. Não a gente foi olhando as finanças e percebendo o que dava pra tirar, o que dava pra colocar. E fala a verdade, a gente reduziu o seu orçamento. Você ficou triste? Qual foi a sensação que você teve depois do orçamento pronto? Não, muito pelo contrário. Eu acabei gastando até menos a alimentação. Foi muito menor desse mês. Eu não acreditava, gente. Eu achei que ela ia gastar mais. Pois é. Ela queria botar mais mesmo em alimentação. E eu falei, cara, eu não vou gastar. E aí, todo gasto que eu faço, eu olho meu planejamento. Se ele tá próximo, se ele não tá, como é que tá. E pra também controlar, obviamente. Que aí como é que é? Orai e vigiai. Olha! Toma olha essa. Ela! E você sentiu muito alívio depois que a gente fez? Não, alívio até hoje, né? As coisas que eu consigo fazer, porque, querendo ou não, né? Você já passa por um monte de coisa complicada nesse fim. Então, a única coisa que eu não tinha preocupação, que pra mim é o pior, são as finanças. Então, pra mim tá tudo certo. É isso aí. Então, as finanças, elas não precisam ser um ponto de medo, um ponto de privação mesmo na sua vida. E sabe o que eu lembrei aqui agora? Me deu até esse planejamento estímulo. Porque lembra? Bota meta pra fazer algumas outras coisas e tal. Então, quando você consegue visualizar, você fica motivado mesmo. Eu quero viajar. Hoje, por exemplo, não tem como eu viajar. No meu planejamento financeiro que eu fiz agora, eu tô tendo que segurar algumas coisas. Porque, né, saiu de uma realidade 2, vai pra 1, e é complicado. Então, você bota, cara, então vamos fazer isso aqui pra que você consiga fazer. Então, você fica, ao invés de você se sentir mal, você se motiva. E aí, o que aconteceu paralelo a isso? Já que a gente já falou, né, abertamente, né, sobre isso, a gente não sabia como é que a gente ia falar. Mas aí, o que eu fiz? Como uma boa sócia, entendeu? Uma boa amiga. Eu fiz o quê? Eu coloquei lá, a gente fez uma meta aqui de um ganho variável, de uma nova fonte de receita na empresa, que depende dela trabalhar muito mais, agora que ela tem tempo, tá? Final de semana não tem nada pra fazer. Vai trabalhar mesmo, entendeu? E é uma coisa que pode dar um potencial, que eu tenho certeza que vai dar, muito grande de um aumento de renda na parte variável. Então, assim, gente,
O ponto é, independente do momento de vida que você tá, se você é CLT, se você tá querendo empreender, se você quer fazer transição de carreira, se você tem um orçamento a 2, se você tem um orçamento sozinho, se você tem um orçamento que vai aumentar, tem muito ganho variável, se tem um fixo bom, um variável que vem, que você não tem controle, não importa. O que importa é, se você quer ter sucesso financeiro, se você quer viver uma vida de abundância, você precisa ter controle financeiro. E eu espero que de tudo que a gente falou aqui, que já deu quanto tempo? 1 hora? 1 hora? Que a já gente deu fala, 1 hora. Eu gosto, porque eu falaria mais. Que você já teve algum insight que você pode pegar e você pode aplicar. Seja um insight ali da organização que você vai fazer do seu Uber, seja um insight de você olhar para suas finanças, porque, gente, tem uma coisa, é que quando você vê ali que você tá gastando muito com um delivery, que você tá gastando muito com Uber, que você tá gastando muito com alguma coisa, você não consegue desver isso mais. Você não consegue. Na próxima vez que você for gastar, você vai... será que eu vou gastar com aquilo ali? Aí você pode ser sem vergonha e gastar, ou não. Ou você pode falar assim, cara, não. Eu tenho controle das minhas finanças, eu tô no controle, e isso aqui pra mim é mais importante. Você falou um negócio que eu acho só importante pra gente finalizar aqui, logo mais. Se você quer empreender, se você quer fazer, independente se você não queira nada. Às vezes, você não consegue enxergar que você quer ou saber o que você quer, porque você não tem essa visualização das suas finanças. E as coisas, elas acontecem depois que você faz isso com as suas finanças. Então, pode ser que você esteja perdido na vida, não sabe nem... não tô fazendo exercício, não tô fazendo dieta, não tô fazendo finanças, não tô fazendo nada. Não sabe o que faz da vida. Começa por aqui. Começa com esse checklist que a gente fez. Eu tenho certeza que daqui vai sair muito insight. Não tem dinheiro pra pagar academia. Talvez você tá gastando muito com delivery pra fazer academia. Não tem dinheiro pra Nutri. Talvez seja daqui. Então, assim, analisar no seu momento de vida, na sua realidade. O que você hoje tá deixando de fazer porque você acredita que não tem dinheiro, porque você não tem a consciência pra onde ele tá indo. Militou e militou bem. Fechei com chave. Meu Deus, vão brigar comigo com certeza. Fechou com chave de ouro. Espero que a gente não tenha gritado muito. Vivi, né? Sim, e se você pudesse trazer, assim, o maior insight hoje em relação às suas finanças, seria essa questão de liberdade? Seria o quê? Autonomia e liberdade de escolha. Com toda certeza. É a coisa que mais me proporciona e hoje, pra mim, é a coisa mais importante. E se eu pudesse dar algum insight em relação às minhas finanças até essa organização, seria a realização de sonho. Sabe, porque eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu tô realmente realizando um sonho, que é ter o meu filho, e eu tô conseguindo, gente, fazer com a médica que eu queria, com a equipe que eu queria. Cara, eu tirei umas fotos na sexta-feira com as pessoas que eu queria fazer as fotos, e eu fiquei muito emocionada, porque na hora que eu vi o resultado, eu falei, cara, é exatamente isso que eu queria no meu parto, é exatamente isso que eu queria. Obviamente, tem muito mais coisas que eu poderia fazer, e que a gente escolhe, só que no sonho, sabe? Eu tô olhando e vivendo e falando, cara, esse era o sonho que eu gostaria de viver. E eu acredito muito que as finanças, a organização financeira é o que tá me proporcionando viver isso nessa totalidade. Porque nessa fase da maternidade mesmo, da gestação, né? São tantas dúvidas, são tantas coisas que não estão no nosso controle. Gente, eu tô aqui meio de lado, que eu tô com uma inflamação na costela agora, pra ajudar. São tantas coisas que fogem do nosso controle e que você tendo ali a organização financeira e o dinheiro ele não sendo mais um empecilho, cara, é fantástico, é maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo pudesse viver isso. E assim, gente, tanto eu quanto a Jaque, a gente não veio de família rica. A gente também não chegou onde a gente quer chegar. A gente não tá nem perto ainda, tá? Não pensem nisso. Aqui o nosso objetivo... Mas isso que é legal, que a gente vai construindo com você. É construir com vocês, mostrar aquilo que a gente tá construindo. Exato. Só que hoje a gente já consegue viver de uma forma muito mais saudável financeiramente, uma forma muito mais tranquila. E não se engane, cara, porque isso foram muitas bênçãos de Deus, sim. Só que isso também foi construção. Foi saber... reduzir quando tinha que reduzir, foi saber... investir também quando tem que investir. Arriscar. Isso. Foi saber arriscar. Porque o que trouxe a grande diferença na nossa vida, o grande impulso ali pra... O grande, sabe, a exponencialidade mesmo que veio acontecendo... Que dá diferença, né? Foi a gente poder arriscar. Porque se você não tivesse arriscado lá pra você vir pra LM, a gente não estaria onde a gente tá. E assim, a gente não teria essa visão, eu acho, de onde a gente ainda vai chegar. Talvez você nem estaria fazendo o seu planejamento financeiro. Exatamente. E aí, só aqui uma coisa que eu lembrei. Tá vendo como o dinheiro, ele dá pras pessoas, cada um tem um tipo de benefício? O meu é liberdade de escolha e autonomia. O seu é realizar sonho. O seu pode ser uma paz que você tá tendo há anos que você tá pensando no seu dinheiro.
Sabe? Então, assim, cada um, o dinheiro, a organização financeira vai proporcionar o melhor que você precisa, independente do seu momento de vida. E pra gente fechar, tem uma frase que eu li, que eu quero até fazer um vídeo pro Instagram com essa frase, que ela Já diz deu trabalho assim, pra mim. Se você não está disposto a diminuir o seu padrão de vida por 1 ano para ter o estilo de vida que você deseja pra sempre, você se importa demais com o que os outros pensam. Então, reflita sobre isso. Reflita sobre o seu planejamento financeiro. Reflita sobre aquilo que você tem vivido. Será que você não tá vivendo um planejamento financeiro ou uma falta de planejamento financeiro simplesmente porque você quer agradar outras pessoas, que você quer mostrar muitas coisas para outras pessoas? Porque eu tenho certeza que se a Jaque, nisso tudo que a gente falou, ela quisesse mostrar para outras pessoas, ela teria continuado no trabalho dela. Ela não teria ido empreender, que muita gente chamou ela de louca no início. Mas o foco dela era tão grande na vida dela, naquilo que ela queria construir, que nada mais importou. Ela foi, e talvez ela poderia até ter errado, só que ela estava muito certa da decisão que ela tinha tomado, porque ela sabia o que ela queria pra ela. E a pergunta que eu jogo pra você aí agora, você sabe o que é importante pra você? Quais são as métricas que são importantes pra você bater? O que é mais importante pra sua vida? Entenda isso e abra mão durante um período do seu padrão de vida ali, reduza o seu padrão de vida para você conseguir construir o estilo de vida que você deseja. Muito bom. Sempre a gente fala, né? Abra mão do bom para ter o ótimo. Exatamente. E se ficou mais alguma finalização, dúvida? deixa eu ver a finalização. Ih, eu não sei mais onde tá a finalização. Prometi que ia melhorar isso aqui. Não melhorei. É sobre isso. Bia, aqui ó, melhorar isso aqui, tá? Da próxima, em nome de Jesus. Então, agora você sabe muito mais sobre a gente, sobre inclusive a minha vida, né? Se você comenta aqui embaixo o que você levou de insight, o que você mais gostou de ter ouvido e o que você quer ouvir dos próximos temas, que eu vi que a galera já tá pedindo, né? Do Isso primeiro. aí. Já teve pedido ali nos comentários do primeiro vídeo. E se você quer estar ainda mais próximo da gente, além do podcast, nós também lançamos um outro projeto que é a LM News, que é a minha newsletter semanal, onde eu escrevo do meu coração coisas que estão acontecendo, realidades, o que acontece aqui nos bastidores, para que você leve pra sua vida. Então vai aparecer o QR Code, é com só você... indicações. Indicações Livro, de podcast, livro, tudo que você tudo. escuta, o que você pensa. E aqui, ela 100% que escreve, tá? Sem chat GPT. É isso aí, tá? Sou eu que escrevo do meu coração realmente pra vocês, aquilo que eu acho que vai agregar daquilo que a gente tá vivendo aqui. Então vai aparecer o QR Code aqui, é só você escanear, você clicar pra você se inscrever, que toda sexta-feira, 4 horas da tarde, eu envio uma nova newsletter pra vocês. E onde as pessoas te acham? @lara.martinelli ou @lmplanejamento. E Jaque.martinelli, que agora eu sei meu Instagram. Que da última vez eu não lembrava. Mais alguma coisa? Posta uma foto marcando a gente. A gente tá de olho em tudo. A gente tá de olho em tudo, vendo os feedbacks. Espero que o áudio tenha ficado, porque na televisão, no primeiro episódio, o áudio ficou um pouquinho mais baixo. Primeiro você faz, depois você melhora. A gente Esse é o aplica ponto. nisso sempre. É A isso próxima aí. a gente vai melhorar isso aqui, tá? Muito bem. Gente, ó, um beijo pra vocês. Eu Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo também. Um beijo. A gente vai dar spoiler do próximo? O próximo episódio, nesse episódio, eu fiz o planejamento, falei do planejamento financeiro dela. E no próximo episódio, A gente vai falar sobre o marketing da LM Planejamento Financeiro. Isso aí. Estratégias, bastidores, como que a gente pensa, como que a gente faz. Ah, só fica aqui, ó. Já seguiu? Onde você estiver escutando, Se inscreva. segue, compartilha, avalia, dá sugestão, faz tudo que tem direito, porque eu já te falei. Primeiro que é de graça, você não vai pagar nada pra fazer isso, pelo amor de Deus, lá ser miserável, que aqui a gente fala de abundância, então, por favor, faça isso. Segundo, que a gente tá fazendo isso de bom coração, tá? Então, Isso vamos aí. lá, a gente Ó. se espera. Beijo! Até o próximo episódio. Até. Ai, queria postar essas coisas que a gente faz. Inútil. Oiê, seja muito bem-vindo. Nossa senhora! Ficou baixo o som? Vamos ver se o som vai ficar baixo. Mas é clipa, aprende essa palavra hoje. Nossa, esse com tule agora. Vou ter que ficar assim, ó, prendendo a respiração. Opa, bati já no microfone. Aqui me expondo à toa pra você. Tá, Uma idiota falando um monte de coisa. Pode falar idiota. bora lá. Ai, não posso falar nada. Nossa, sem corte. Esse que é o problema, tá? Posso começar? Peraí que eu esqueci. Ai, mandaram olhar pra câmera também mais, porque eu ficava olhando muito pra você. É, e eu ficava olhando muito pra câmera. Aí parecia que eu só tava falando com a câmera, não tava falando com você. Eu vou dar esse ignorante. Não posso ir pra trás, só pra rir, né? Porque senão eu vou estourar no ouvido da pessoa.